Quantos tiveram a coragem e até o estranho prazer de encarar a própria versão mais fraca, aquela mergulhada em vícios, paralisada pela procrastinação, e decidir enterrá-la para construir alguém muito mais lúcido e muito mais forte? Talvez o maior erro não seja a procrastinação em si, mas continuar mantendo vivo quem você deveria ter enterrado há muito tempo. Pois nenhum homem forte nasce enquanto o homem fraco continua no comando. É muito mais fácil viver anestesiado pelos próprios vícios, convencendo-se de que a vida não pode ser diferente ou adiando uma decisão que nunca chega. Porque nenhum hábito permanece apenas um hábito por muito tempo. Se todos os dias você escolhe o prazer imediato, seja passando horas no sofá, preso aos jogos, às redes sociais ou anestesiando-se no bar, o cérebro aprende que esse é o caminho natural. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil se torna acreditar que existe outra maneira de viver, até que um problema mais sério bata à sua porta. E essa paralisia me lembra perfeitamente a história de Ed Morra, o protagonista do filme Sem Limites. No início, Ed é a definição perfeita do homem derrotado por si mesmo. Um escritor que não escreve, morando em um lugar bagunçado, sem dinheiro e sem perspectiva. Ele sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue dar o primeiro passo. Tudo muda quando ele toma uma pílula experimental chamada NZT-48. De repente, a névoa mental desaparece. Ele ganha uma clareza absurda, limpa a casa, escreve um livro em dias e se torna imparável. No filme, Ed desperta graças a uma substância química. A ficção precisava de uma pílula para explicar a transformação. A vida real não... O verdadeiro NZT não cabe em um comprimido. Ele nasce no instante em que você rompe o ciclo dos prazeres fáceis e decide, pela primeira vez, agir contra os próprios impulsos. É quando você deixa de alimentar a sua versão mais fraca e começa, conscientemente, a construir outra muito mais lúcida, forte e disciplinada. E é exatamente sobre esse processo que nós precisamos conversar. Mas não espere fórmulas mágicas de produtividade ou discursos motivacionais baratos. O buraco é muito mais embaixo. A verdadeira armadilha que te prende ao sofá ou aos vícios não é a falta de tempo, é o auto-engano. É a narrativa confortável que você conta a si mesmo para aceitar a sua própria fraqueza. Nós nos anestesiamos com distrações baratas porque olhar para o nosso potencial desperdiçado dói. É mais fácil fingir que a vida é assim mesmo do que carregar o peso da responsabilidade de mudar. Sem perceber, você passa a servir a desejos que nunca escolheu conscientemente. Aos poucos, deixa que os impulsos mais imediatos governem a sua vida, enquanto a versão mais forte de si permanece esquecida. O filósofo estoico Sêneca compreendeu essa urgência há 2000 anos, quando deixou um alerta brutal para a humanidade. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Pense nisso. O que está morrendo primeiro todos os dias? O seu tempo, o seu potencial e a sua juventude, ou os hábitos que te destroem? Se você não enterrar o seu velho eu hoje, ele vai te enterrar vivo amanhã. A saída não é esperar a vontade aparecer. A saída é o confronto. É escolher o desconforto do esforço consciente em vez da dormência da procrastinação. É entender que cada negação a um vício é um ato de soberania sobre si mesmo. Enterrar quem você costumava ser não é um processo pacífico, é uma guerra interna. Dói abrir mão do conforto, dói dizer não para a dopamina fácil, dói admitir que, apesar das circunstâncias, algumas das decisões que nos trouxeram até aqui dependiam de nós. Mas é justamente nessa quebra, nesse sofrimento autoimposto da disciplina, que a sua melhor versão é forjada. Você não reconstrói um homem forte sem antes quebrar o molde do homem fraco. Quando você decide enfrentar a sua versão mais sombria, seja ela a procrastinação, o vício ou a covardia de não tentar, você para de fugir da dor
e passa a usá-la como combustível. Pois, como dizia Friedrich Nietzsche, aquilo que não me mata só me fortalece. O seu velho eu precisa morrer para que o além do homem possa nascer em você. A pergunta que resta é: você vai continuar anestesiado ou vai ter a coragem de declarar guerra contra a sua própria mediocridade? Porque no fim das contas, ninguém encontra a sua melhor versão, ela precisa ser construída. E toda construção começa com um enterro. Pense sobre isso. Porque o além do homem não nasce por acaso. Ele nasce toda vez que o velho eu é deixado para trás. Se esta reflexão despertou algo em você, deixe sua curtida, inscreva-se e continue essa caminhada conosco. Até a próxima reflexão.